não parar, não precipitar e não retroceder. Então dizer para esse cara, sabe quando nós vamos parar? Nunca. Nunca na sua porca vida, né? E aí pessoal, tranquilo? Então vem aqui antes do vídeo começar, pedir para vocês se inscreverem, quem não for inscrito, compartilhar, curtir, comentar. Quem puder seja membro do canal, que isso ajuda bastante. Tem também o link do Apoia-se. Quem puder ajudar nosso canal e apoiar financeiramente vai ser muito bem-vindo. Mas o mais importante é transmitir o conteúdo e os conhecimentos do professor Olavo de Carvalho para mais e mais brasileiros. Então compartilhe e ajude aí nossa causa. Muito obrigado a todos os membros, apoiadores do canal. Fico muito feliz. Tenho certeza que a gente está no caminho certo. Então fiquem com o vídeo e até mais. Valeu! Não percebeu? Não percebeu isso até hoje. Não percebeu o que no caso agora? O abandono da experiência pela doutrina. É, o abandono da realidade pela doutrina. Que até chamar isso de experiência já é adotar uma terminologia moderna. Porque ninguém fazia isso por experiência, fazia na realidade. Está entendendo? Então isso quer dizer que até uma certa época o neguinho cristão vivia dentro de uma realidade que ele sabia que era ilimitada, no sentido espacial, temporal, tá certo? E que para além dessa realidade temporal, espacial e limitada, havia uma outra realidade mais limitada ainda, chamada eternidade. Então, você vê que a própria ideia de um senso de eternidade, as pessoas não têm mais hoje. Elas não são capazes de entender que se elas estão dentro do tempo, elas estão igualmente dentro da eternidade. E que seria impossível você estar no tempo sem estar na eternidade, não é possível. Então, isso quer dizer que você não pode experimentar a realidade temporalmente, mas você pode estar aberto para ela desde dentro do tempo, porque o tempo está dentro dela. Pô. Então, você percebendo a estrutura do tempo, você percebe que existe a simultaneidade de todos os momentos. Como é que é isso? Significa que cada momento é eterno em si, quer dizer, cada momento que passou, ele não foi para o nada. Ele não pode ir para o nada, porque aquilo que existiu por um segundo que fosse, nunca mais vai ser um nada. Está entendendo? Então, você vai preenchendo a vivência de tempo, preenchendo a vivência de espaço, até você chegar, dar um salto e percebe que tem a eternidade para lá. E que a eternidade é a estrutura do tempo e do espaço dentro do qual nós estamos. Isso como vivência real. Está compreendendo? Vivência de expectativa, de abertura. E justamente desta abertura, como o seu horizonte de consciência se abriu em todos os sentidos, você recebe algo de lá. Percebe algo? Quer dizer que a consciência do crente, neste sentido, ela está em permanente abertura. E é evidente que o que ele percebe, o que ele recebe, está infinitamente acima da sua capacidade de expressão verbal, ou qualquer outra expressão. Nós não podemos expressar, vamos dizer, a infinitude, embora estejamos dentro dela. Quer dizer, saber que está dentro da infinitude, não só espacialmente ou temporalmente, mas existencialmente, é a condição inicial para você estar dentro da realidade. Não deixa de ser engraçado que esse mesmo período em que acontece isso, seja aquele que o Alexandre Poiré descreveu como a passagem do mundo fechado ao universo infinito. Para mim foi o contrário. Quer dizer, antes da Terra Renascença, não havia muita preocupação
tá certo? De você descrever todos os detalhes do universo físico em torno, porque você sabia que por maior que ele fosse, ele era apenas ilimitado e não infinito. Então, que comparado ao infinito, o universo é finito. Então, qualquer modelo finito serve para descrever o universo. Então, você fazia aquele modelo, põe a Terra no centro, o planeta em volta, depois você põe o céu das estrelas fixas, depois você tinha o infinito, Deus. De repente, os caras começam a medir estrela por estrela e dizem, isso aqui é infinito. Está entendendo? Digo, não é infinito, é apenas ilimitado. E a descrição, estrela por estrela, jamais vai terminar. Se ela jamais vai terminar, tanto faz você colocar 3 estrelas ou 3 trilhões de estrelas, dá na mesma. Então isso quer dizer que o modelo anterior é mais realista do que o que nós temos hoje. Porque hoje nós temos só a ideia da ilimitação espacial, mas ainda não entendemos que este ilimitado espacial é finito, por grande que seja. Então o que houve foi um deslocamento da posição dos indivíduos no cosmos. Eles estão vivendo num universo falso. Eu não entendi ainda, professor, infinito e ilimitado. Ilimitado. Ilimitado é só quantitativo. Tem um bom exemplo para isso, que é a superfície da Terra. Ela é ilimitada, é infinita. Você pode andar em qualquer direção, você nunca... Claro. Você nunca termina de andar, mas ela é finita, sabe que em algum lugar ela acaba. Do mesmo modo, o universo físico é apenas um campo onde acontecem determinados fenômenos, que nós chamamos de fenômenos físicos. Esse campo não é infinito. Infinito é só aquilo que é infinito em todos os sentidos. Não só espacial ou temporal, mas que não tem limites internos também. Se você pega qualquer campo de fenômenos físicos, tá certo? Então, por exemplo, aqui, você mede as partículas que nós temos aqui. Uma partícula está separada de outra como se eu estivesse separado de você a 40 quilômetros. Não tem nada no meio. Então, só por isso você entende que o universo físico não é infinito. Porque infinito teria que não ter intervalo. Você está entendendo? Quer dizer, uma coisa é o ilimitado numericamente. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Ad infinito. Por exemplo, a série dos números inteiros. Ela é ilimitada. Mas ela é infinita? Não, porque ela é somente a série dos números inteiros. Existem outras coisas além dela. Quer dizer, se é uma coisa infinita em um determinado... Existe, por exemplo, a série dos números fracionários. Se uma coisa é infinita em um determinado sentido e não em outro... E não em outra, então ela não é infinita. Claro, ela não é infinita. Ela é apenas ilimitada. Então, a noção do ilimitado... o infinito é o que não tem limites de espécie alguma em sentido nenhum, nem externo nem interno. Tá certo? Também nós entendemos que a existência de infinito é uma necessidade absoluta. Se não existe infinito, também não pode existir finito nenhum. Não é isso? Diga. Uma maneira de descrever o quão não finito não infinito, quer dizer, é o espaço, é você dizer que ele é extremamente limitado, porque só são 4 dimensões. Claro. Não são infinitas. Claro, não são infinitas dimensões, exatamente. Além disso, hoje em dia, os cosmólogos, é praticamente um consenso que o universo ele não se estende assim, sem fim para qualquer lado. Que quando você chega no limite, você retorna. Então tem que até espacialmente é um negócio fechado. Então isso quer dizer, se é um espaço fechado, se é um todo fechado, então significa o modelo antigo, que põe a Terra no meio, os planetas em torno, depois o céu das estrelas fixas. O que é o céu das estrelas fixas? É tudo o que nós estamos vendo. É tudo que nós podemos ver. Depois do céu das estrelas fixas, daí tem o trono de Deus. Tem as esferas angélicas, que são aspectos de Deus limitados, depois tem o trono de Deus. Este é o modelo real. Você sabe que para além do ilimitado existe o infinito. Isso é a estrutura da realidade. Então, resume a descrição do universo sensível num modelo simples para mostrar que o universo sensível está colocado dentro do infinito.
De repente, o que você faz? Você expande a descrição do universo físico e some com o infinito. Então, sobra só o ilimitado quantitativo. Você emburreceu, evidentemente. Ou seja, a extensão do seu conhecimento quantitativo disso, fez com que você perdesse a medida da realidade. Então, na verdade, você pareceu que expandiu, mas fechou, na verdade. Porque você se limitou apenas aos aspectos físicos do universo. Aspectos contáveis. E isso, evidentemente, se você se até o contável, então a noção de infinito vai sumir da sua mente, claro. Você só tem o ilimitado quantitativo. Se você nem acreditar que aquilo que elas não conseguem medir não existe. Chega até isso. Bom, Eu estou discutindo isso aqui porque ninguém vai poder... Este é o passo seguinte. Então, quer dizer que a evidência das evidências, tá certo? Que é o infinito, se torna matéria de discussão. E o sujeito exige prova. Eu digo, você não pode dar prova nenhuma, porque isso é a base de toda a prova. São as verdades autoevidentes. As verdades autoevidentes. Mas note bem, presta atenção que no curso desta discussão, nos últimos 10 minutos, nós já passamos para a esfera doutrinal. E toda e qualquer doutrina ou ideia que você tenha não é senão uma expressão parcial, simbólica e deficiente da experiência real. Então não se trata de você conseguir conceber estas ideias, mas de você conseguir existencialmente, realmente se colocar dentro do quadro real, onde existe o limitado perto de você, o ilimitado em volta e o infinito depois. Você está entendendo? Isso quer dizer que qualquer pastor de cabras da Idade Média que conseguir rezar e estar diante de Deus, ele está mais na realidade do que o René Descartes ou Isaac Newton. Você está entendendo? E esses então só capricharam um pouco mais na medição da irrealidade, porque qualquer coisa que eles meçam, se não tem, vamos dizer, o ápero, o entorno, está fora da realidade. É uma invenção da mente. Pode ser e daí o que você faz? Você vai trocando um modelo por outro modelo, por outro modelo, por outro modelo. O senhor diz, não, Newton não mediu exatamente, não era assim, era assado. Mas você está trocando um produto mental por outro produto mental. Isso quer dizer que a própria relação entre ideia e realidade mudou. Antes a realidade tinha prioridade. Agora o que tem prioridade é a ideia. Uma coisa você tem que você vai medir as coisas que existem, mas vai ter a perspectiva do fundamental que está para além dela. Outra coisa é que essas coisas não existem. Se essas coisas são tomadas como terminais, elas não existem, elas não podem existir como realidades terminais. O ilimitado não pode ser o horizonte final da realidade. Ele só é concebível com o infinito em torno. O que você está dizendo é o seguinte, que o infinito quantitativo pode existir sem um infinito metafísico. Eu digo, faz-me rir, isso aí não é possível. Porque infinito quantitativo não é senão um aspecto da realidade que manifesta o infinito absoluto, o infinito metafísico. Poderia dizer que o infinito abarca várias ilimitações de diversas ordens ou não? Todas as ilimitações são nada perto do infinito. Se não me engano, professor, Aristóteles... Isso aí, vamos dizer, é uma deficiência mental gravíssima, gravíssima, e ela se expandiu por toda a classe letrada moderna. Quando Aristóteles descrevia na cosmologia lá, as diversas esferas celestes, etc. e tal, ele chegava a citar as diversas teorias vigentes na época, e ele tratava, não sei, eu posso estar enganado, ele tratava com um pouco de desdém essas discussões, não era assim? No momento de descrever as... que eram 20 e tantas esferas, alguma coisa assim. Sim, eles sempre sabiam que essas coisas podem ser assim ou podem não ser assim, sempre souberam. Por quê? Porque você não tem, quando você está confrontado com uma realidade infinita, você não tem escala certa. Então você sabe que todo o mundo físico é o mundo da relatividade. Isso Aristóteles sabia, Aristóteles já era relativista muito antes de Einstein.
Você está entendendo? Aristóteles chega a dizer que o método matemático não é bom para as ciências físicas, porque nada no mundo físico é exato. A matemática é uma coisa e a realidade física é outra. Está entendendo? Quando chega na Renascença, os caras se tornam tão idiotas que eles acreditam que é possível a medição exata de tudo. E que esta medição é que é a verdadeira realidade. E este processo se acompanha, né, na esfera, vamos dizer, epistemológica, ou gnoseológica. Ele vem junto com a gnoseologia de Descartes, que diz que as nossas percepções não apreendem objetos, apreendem apenas sinais de objetos. Isso quer dizer que a percepção, para Descartes, é um processo semiológico, não é um fenômeno físico. Ou seja, eu estou vendo vocês, eu não estou vendo vocês, eu estou vendo apenas um signo de vocês. A relação deste signo com a sua realidade é totalmente inapreensível para mim. Está entendendo? Só que a gente poderia perguntar, bom, mas e este signo, por sua vez, você o percebe também, ou você só percebe um signo do signo e assim por diante, indefinidamente? Quer dizer, essa epistemologia de Descartes é uma besteira, mas uma besteira descomunal, que nunca ninguém devia prestar 2 minutos de atenção nisso aí. Porque se eu sou capaz de perceber um signo, que é uma presença física, o signo também tem uma corporalidade. Então, se eu não percebo realmente os corpos, mas apenas os seus signos, eu percebo um outro corpo. E esse corpo também não pode ser percebido, ele precisa de um outro signo e assim, de outro signo e assim por diante. Está entendendo? Então, vamos dizer, esta ideia do universo fisicamente infinito não é nada mais do que um fascínio, um hipnótico, diante do tamanho do universo quantitativo. Da capacidade de medi-lo com precisão. Da capacidade de medir uma coisa por outra, nem com precisão. Essa precisão nunca se alcançou. E de comparar. Ela é absolutamente inviável. Está entendendo? Então, o que houve aí, vamos dizer, foi realmente uma queda numa visão diminuída da realidade. Tá certo? E realmente um fascínio hipnótico pelo infinito quantitativo. Pelos meios. Não é meios, nem só meios, porque isso não é uma realidade absolutamente. Isso não é nada, absolutamente nada. Agora, Descartes acreditava que todo mundo dos corpos é todo ilusório, você só pega signos. Qual é a realidade? A realidade é um modelito aritmético, matemático, que eu construo. Entende? Igual o Sol que você está vendo é uma ilusão, você está pegando um signo de Sol. Agora, eu, mediante cálculos, eu faço um modelo do trajeto do Sol e digo, esta é a realidade. Só que esse modelo poderia ser desenhado de bilhões de formas diferentes e ilimitadas formas diferentes, conforme o ponto de vista. Aí não é a realidade. Então, como é que você vai dizer que, olha, tudo aquilo que você vê é ilusão e só aquilo que você, René Descartes, inventou é a realidade? É uma coisa de uma estupidez fora do comum. Está entendendo? E são estas ideias que têm determinado o curso da vida nos últimos séculos. Pior, você vê que de tudo isto só sobra uma coisa, que é a eficácia do modelito mecânico considerado em si mesmo. Você inventa uma maquininha. Diz que a maquininha é a verdadeira realidade. Ela não é verdadeira realidade nenhuma, mas o fato é que ela em si funciona. Resultado, você está explicando o universo real pela maquininha, esquecendo que a maquininha é somente mais uma coisa que acontece dentro do mesmo universo real, dentro do qual você já estava. Então, qual é a tendência? É você viver num universo de maquininhas que você inventou e achar que aquilo é tudo. Você vai produzir um montão de maquininhas, você está entendendo? E elas são para você a realidade. Você esquecendo que todas essas maquininhas estão dentro da realidade, que elas só funcionam porque estão dentro. Poderia se dizer que o espírito acerta aquilo que
aquilo não está errado com o preocupado mais em função. Não, porque ele não está afirmando absolutamente nada. A afirmação é nonsense. Por exemplo, se você inventa um relógio para você imitar os ciclos planetários, você poderia imitá-lo sob esta forma, sob milhões de outras formas diferentes. Você não vai poder explicar os ciclos planetários pelo seu relógio. Claro que ele existe, ele funciona, ele foi feito exatamente para isto. Mas ele não pode ser a verdadeira realidade por trás dos ciclos planetários, porque você começou por imitá-los. Então, isto é apenas uma imitação técnica de um processo que já existia antes. E é uma das milhões, ilimitadas imitações possíveis. Está compreendendo? E agora, você inventa as maquininhas e depois você explica, vamos dizer, você copiando a realidade, você inventa maquininhas, que são modelos bem diminuídos. Em seguida, você explica a realidade pelas maquininhas, em vez de fazer o contrário. Mas acontece que as maquininhas já estavam explicadas pela realidade antes delas serem inventadas. Está compreendendo? Então, por exemplo, como hoje em dia tem modelos informáticos do cérebro. Eu digo, mas que faz-me rir, porque os modelos informáticos foram inventados pelo cérebro, não ao contrário. Então, longe de poder explicar o cérebro pelo modelo informático, você deveria explicar o modelo informático pelo cérebro, pô. Está entendendo? Então você tem uma inversão da realidade. Está compreendendo? Agora, toda esta inversão se dá onde? Se dá dentro da própria realidade na qual você continua existindo. Então, continua existindo o infinito, continua existindo a presença divina, só que você não sabe de nada. E, vamos dizer, a exatidão, entre aspas, o funcionamento interno das maquininhas, te dá um grande reconforto, porque te dá a sensação de saber alguma coisa. E isso é absolutamente ridículo. Então é por isso que você produz cada vez mais maquininhas e cada vez mais maquininhas melhores e você fica cada vez mais idiota. E veja, isto é uma experiência comum. Sempre que existe um aprimoramento técnico em qualquer setor da indústria, da vida humana, chega uma carga de máquinas melhores. E instantaneamente a qualidade dos profissionais que lidam com elas diminui. Isso é inevitável. Então, tem cada vez máquinas melhores para ser manipuladas por pessoas cada vez mais burras. E o número de erros cresce formidavelmente. Eu vi isso no jornalismo. Quando eu comecei a trabalhar, ainda se fazia a composição em chumbo, nos linotipos. Então, o que o sujeito fazia? Ele batia lá nas teclas, conforme batia até caía um moldezinho com a letra. Quando completava uma linha, baixava um chumbo derretido e formava uma linha, né, imitando aquelas letras ao contrário. Depois, outra linha, 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 outra linha. Daí você tirava uma prova daquilo, corrigia, devolvia para o linotipista, que para cada letra errada ele tinha que fazer a linha inteira de novo. Você dizia, pô, mas é enormemente contraproducente. Só que depois de 100 anos de prática, isso, a pessoa estava afiadíssima nesse negócio. Daí diz, agora vamos à composição fotográfica. Foi nos anos 60, mais ou menos. Bom, é um método aprimoradíssimo, maravilhoso, dá para fazer muito mais jornal. Bom, o número de erros multiplicou formidavelmente. Você não tinha profissionais qualificados para aquilo. Mal você terminou de formar os profissionais, não, agora é para o computador. Então, se você olhar hoje, qualquer jornal tem muito mais erros de revisão do que tinha nos anos 50 ou 40. Você está entendendo? Então, isso é um fenômeno universal. Quanto mais melhor os equipamentos, eu digo, menos tempo você tem para formar as pessoas aptas a lidar com aquilo. E mal elas se tornaram aptas para lidar com aquilo, já veio outro equipamento. Isso em qualquer setor da indústria você observa que isso acontece. Então, quer dizer, uma máquina nova, às vezes é um flagelo. Porque vai levar 20 anos para você ter os profissionais qualificados, e quando eles estiverem qualificados, já haverá outra máquina para a qual eles não estão qualificados. Então, este fenômeno que eu estou descrevendo é só uma expressão, vamos dizer, pequena e de detalhe de um processo muito maior, que é, vamos dizer,
o sujeito ficar hipnotizado com a maquininha que ele mesmo inventou e achar que aquela maquininha é o verdadeiro modelo da realidade e a verdadeira explicação da realidade. Está entendendo? Então, isso significa que as explicações daí para dentro, elas visam a substituir a realidade. Elas não são mais apenas... Veja, quando você está aberto para a realidade universal, você sabe que o que quer que você diga, tá certo? Ou proponha, ou qualquer doutrina que você crie, qualquer ideia, qualquer modelo que você crie, não é senão um símbolo. Um símbolo que aparece dentro do próprio curso da experiência real, quer dizer, a realidade, a experiência se esclarece a si mesmo. E você sabe que aquele símbolo é provisório, precário, tá entendendo? E que uma outra pessoa só entende aquele símbolo porque ela também está aberta para a totalidade ilimitada. Está compreendendo? Então, nós dois temos experiências ilimitadas e expressão limitada. Então, você pega a minha expressão limitada, confronta com a sua experiência limitada, e você sabe do que eu estou falando. Que são pessoas conscientes, portanto, abertas para o conjunto da realidade. Agora, a partir do momento em que você confia que os modelinhos vão ter que abarcar a realidade, então, o modelinho que eu fiz, vamos supor, isso aqui seja o modelinho, então você tem que entrar dentro do meu modelinho. Você não pode mais estar na realidade ilimitada. Você só vai entender o meu modelinho se você entrar dentro dele e o repetir servilmente. Então, os modelos não visam a iluminar parcialmente e simbolicamente uma realidade que as pessoas já conhecem. Já conhecem, mas não dominam. Conhecem, mas não abarcam, porque elas estão dentro da realidade. Visa a dar a impressão de que a realidade está dentro dele, de que ele a dominou, de que ele engoliu o mundo. Está entendendo? E isto é de uma burrice ilimitada. Tanto mais ilimitada, por quê? Porque o número de maquininhas e modelinhos e teorias que você pode inventar é também ilimitado. É claro que o número de modelinhos e maquininhas, elas se impugnam mutuamente. Você está entendendo? E isso vai dar uma insegurança brutal, e daí vai começar a briga para ver qual é a maquininha que é melhor, qual é o modelinho que é melhor, que é uma briga perfeitamente inútil. Agora, se você está aberto para a realidade limitada, você sabe que qualquer teoria ou qualquer modelinho que você conceba é sempre uma, vamos dizer, expressão simbólica de uma experiência ilimitada, que eu só entendo o que o sujeito está falando porque eu sei que ele tem uma experiência ilimitada igual a minha, porque nós estamos dentro da mesma realidade. Como dizia Heráclito, os homens acordados estão todos dentro do mesmo mundo. Quando eles dormem, entram no seu próprio mundo. O que é o seu próprio mundo? É esse modelinho. Está entendendo? Então, quer dizer, a proliferação de filosofias e de lógicas, etc., etc., é a mesma coisa que a proliferação de máquinas. E nesse caso... Cada uma delas funciona. Claro que todas funcionam. Elas são feitas para funcionar. Também, se não funcionasse, aí seria demais também, né? Ela funciona por quê? Porque ela está dentro da realidade, porque ela reflete algo da realidade. É só por causa disso. É por isso que o marxismo não funciona, por exemplo? É por isso que o marxismo não funciona? O marxismo funciona. Claro. Há um aspecto da realidade que corresponde ao que ele está falando. Então, aquilo colocado dentro de uma referência infinita fica perfeitamente adequado. Agora, quando, vamos dizer, ele se torna o universo, ele substitui o universo, ele diz, não, tudo só funciona assim e só assim. Então, aí ele se torna uma irrealidade. Não existe luta de classes? Claro que existe. Não existe capitalismo, não existe socialismo, não existe as classes sociais, existe, tudo isso existe. Agora, existir é uma coisa, ter importância é outra. Está entendendo? Assim como as maquininhas. Né? O sujeito que inventou o abridor de garrafa, por exemplo, inventou algo que existe e funciona. Tá certo? Agora, ele dizer que o universo é um abridor de garrafa é outra coisa completamente diferente. É tão estúpido quanto dizer que o universo é um relógio ou que é um computador. O universo é o universo, meu filho. E dentro dele existe tudo isso e mais essas maquininhas. Nenhuma delas é o universo.
Cada uma dessas coisas é um microcosmo, portanto, é um símbolo apenas. Você está entendendo? Isso quer dizer que um poema, um soneto, ele é tão real quanto um computador. Ele é um modelo também. Então, os pontos falhos que o senhor estava comentando no começo, eles advêm sempre desse processo abstrativo. Desse processo de fechamento abstrativo. Porque a abstração nós temos que fazer porque nós não temos outro pensamento concreto, só Deus tem. Deus pensa com coisas, nós pensamos com ideias. Ideias são aspectos abstraídos da realidade. É isso? Só que se eu sei que eu estou abstraindo da realidade, eu sei que eles não são a realidade. Por exemplo, se eu vou fazer um desenho de você, eu meço daqui, meço de lá, fiz o desenho. É isso? O que eu fiz? Abstração. Separei aspectos e fui e montei. Agora, não posso dizer, pô, esse desenho ficou mais real do que você. Pois é o que os caras estão fazendo. A hora que eles fazem o computador e digam o cérebro humano é um computador, eu falo, não, o computador é um aspecto do cérebro humano. Quer dizer, falta o retorno da abstração, né? Quer dizer, você abstrai e volta, depois você tem que voltar e lembrar que o que você desenhou não é a pessoa, é só um desenho da pessoa. Agora, você pode entrar num processo auto-hipnótico. Você fica tão embevecido com aquilo que você mesmo inventou que você prefere aquilo à realidade. Esse é o mundo virtual. Então você começa a viver no mundo virtual. E principalmente que você controla. Você acha que controla, porque nem aquilo você controla. Nem aquele pequeno você controla, porque as máquinas quebram, as teorias falham, você está entendendo? E, sobretudo, existem outras teorias, existem outras máquinas. Você mal acabou de inventar a máquina, tem o sujeito que inventou a melhor. Não é isso? Ou pior, inventou a pior e fez sucesso com ela. Não acontece isso? Então, quer dizer, esse mundo da criação humana, ele é somente mais um aspecto dentro da realidade infinita. E por grande que ele seja, tá certo? Bem, você só está dentro dele no sentido que você está dentro desta sala. Você só está dentro dessa sala porque existe essa rua. E só existe essa rua porque existe a cidade. Só existe a cidade porque existe o país. Só existe o país porque existe o mundo e assim por diante. Agora, você pode fazer de conta que somente esta sala existe. Tá certo? Então, e se você começa a contar o número de elementos que nessa sala, você não acaba mais. Primeiro a gente conta os móveis, depois os tacos no chão, os tijolos, e depois começamos a contar as partículas e dizemos, é o universo infinito. Então, quando Alexandre Korev fala do mundo fechado, do universo infinito, isso é exatamente o inverso da realidade. Você perde a noção do infinito e a substitui pelo ilimitado quantitativo, que é sempre uma secção, um pedaço, está entendendo? E uma seleção. Então, o processo que você vê no século XX, de proliferação de lógicas e de filosofias incomunicáveis, é o processo como acontece em qualquer outro setor industrial. O número de produtos é ilimitado e não significa absolutamente nada. E do ponto de vista cognitivo não tem importância alguma. Por quê? Porque só uma coisa interessa, o conhecimento da realidade. E nós temos pouco tempo para obtê-lo, nós todos morremos. Está entendendo? Agora, se você quiser ocupar o tempo fazendo modelitos, bom, você vai morrer do mesmo jeito. E não é dentro do seu modelito que você vai morrer, é dentro da realidade mesmo. Né? Se você ler o programa do Congresso de Lógica, tem 200 neguinhos, cada um levando uma nova lógica paradoxal, não é nem uma nova lógica, outra lógica paradoxal. Falou, mais uma. Olha, o sujeito falou lógica paradoxal, no conceito de lógica paradoxal já está embutido que elas são em número ilimitado. Portanto, para que desenvolvê-las todas, se você sabe que isso não vai acabar? Uma lógica paradoxal, por exemplo, baseia-se na premissa de que 2 mais 2 dão 7. Outra baseia-se de que dão 7,2. Outra que 7,3. E assim por diante. O senhor acha que, de certa forma, esse caos filosófico
ele vai... As pessoas que vivem nesse caos, eu não sei, isso pode ser uma expressão de um otimismo bobo meu, mas as pessoas podem perceber que isso está acontecendo e podem voltar àquela filosofia antiga? A qualquer momento. Ou não, essa tendência ao caos é aumentar ainda mais? Não, qualquer um pode sair disso a qualquer momento, mas para que o sujeito vai fazer isso? Ele está interessado na realidade, afinal dos contos. Bom, mas quem disse que ele está interessado na realidade? Estar interessado na realidade, meu filho, é estar no meio, tá certo, de uma floresta, de um deserto, né? Sabendo que o perigo pode vir de qualquer lado. É estar dentro do ilimitado, é não ter segurança nenhuma. É estar inteiramente aberto à totalidade. E isso aí, para estas pessoas, é aterrorizante. Quer dizer, esta experiência, vamos dizer, do temor de Deus, é aterrorizante demais para eles. Então eles inventam esses modelismos justamente para ele se enfiar lá dentro e sentir que está seguro na sua própria toca. Mas quanto mais faz isso, mais fica com medo. E tem que inventar outra maquininha, e outra. O filósofo do século XX, ou os filósofos, o senhor diria que fugiu, que escapou desse caos filosófico todo? Você poderia citar como exemplo? Gente que percebeu isso, que evitou isso também. Bom, tem muitos que perceberam isso. Husserl, por exemplo. Eu acho que o Karl Jaspers percebeu. Husserl até certo ponto, porque depois ele também inventa um modelo de idealismo filosófico que é para encerrar todas as discussões. Né? O Mário Ferreira fez coisa parecida também. Também inventa um macrosistema que vai encerrar todas as discussões e fala, tudo isso está muito bonito, só que isso é outra máquina. Ou seja, é aquele negócio do Fögering, a crítica do Fögering. Esse pessoal se ocupa de ideias e não da realidade. Não interessa você fazer um modelo que abarque a realidade. Interessa apenas, desde a posição em que você está, iluminar aquele setor da realidade que está ao seu alcance e deixar aberta a perspectiva infinita em volta. É só isso que você precisa fazer. Você não precisa trocar a realidade por outra coisa. Chegamos a mais um final de uma aula, de um vídeo. Espero que tenham gostado. Quem não se inscreveu ainda, se inscreva, compartilhe, comente. Ajude o nosso canal, apoie, seja membro. E ajude o nosso canal a chegar a cada dia a mais brasileiros que precisam muito do conhecimento do professor Olavo de Carvalho. Então é isso aí, fique com Deus, até o próximo. Valeu! Então é isso aí, pessoal. Que é o nosso canal. Que são alguns livros que eu já li. A maioria foi doação, mas alguns eu adquiri, professor Olavo de Carvalho. Alguns livros se perderam aí que eu emprestei. Professor Alexandre Costa. A Bíblia Sagrada. 10 lições sobre Karl Marx. Indico a não ler esse livro, que é muito ruim mesmo. Alguns pensadores aqui que realmente, como o professor Olavo de Carvalho disse, não são pensadores. Valeu, tamo junto aí. Apoie nosso canal, seja membro.